Olá, tudo bem? Eu queria fazer uma reflexão aqui sobre um versículo que diz que Jesus fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E esse é um versículo que deixa muitas lacunas, né? Porque muitas pessoas podem pensar assim, então, se eu não me converter, se eu não crer em Deus, se eu não servir a Deus, é porque Ele não me atraiu. E isso é bem subjetivo, né? Porque a Bíblia diz que Deus pode ser percebido pelas coisas criadas, além do fato de que Deus atua nas nossas vidas por meio de muitas circunstâncias, bênçãos, experiências, por meio de conhecimento da palavra dele. Deus ele se mostra por meio dos ensinamentos dele. Podemos conhecê-lo por meio desses ensinamentos. E a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a mensagem. Então, se a gente ouve a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus quer dizer buscá-la, né? Buscar ter acesso a ela, né? Você hoje pode buscar ter acesso às Escrituras, seja por meio de vídeo, por meio de áudio, por meio de literatura. Então, você tem vários meios, né? Mecanismos. Até braille você tem para o caso de alguma deficiência, então não há desculpa, né, para dizer que não tem acesso às Escrituras. Então a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem. Ouvir a mensagem é ter acesso às Escrituras. E se você tem acesso, a chance de você adquirir fé em Deus é muito grande. No entanto, muitas pessoas conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, mas não acreditam. E isso não é anormal. Tanto que a Bíblia diz também que os demônios creem em Deus e tremem de medo. Né? Por que eles creem em Deus? Porque eles conhecem a Deus, eles conhecem os ensinamentos de Deus. Né? No entanto, eles decidiram por seguir um caminho diferente, de desobediência. E voltando aqui ao fato de que Deus é quem atrai, a essa colocação que a Bíblia traz, como que Deus nos atrai? Como que uma determinada coisa te atrai? Quando você decide dar atenção a ela. Né? Deus ele tá nos atraindo desde que nós nascemos. Toda a criação expressa a glória de Deus. Então, Deus ele pode ser percebido em infinitos aspectos. Mas a questão é, será que nós temos a mente aberta para percebermos a Deus, para ouvirmos as suas palavras? Nós estamos abertos a obedecê-lo, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele? Porque a gente só vai poder comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós a obedecermos, para sabermos do que se trata, para sabermos o que a obediência vai trazer nas nossas vidas. E a consequência da obediência a Deus é uma vida com menos erros, com menos consequências ruins, com menos culpa e com menos influência externa sobre o nosso caminho, né, sobre os nossos princípios. Né? Influências externas, para que você experimente muitos outros caminhos, existem infinitas influências externas, né? Existem milhares de caminhos para você seguir a sua vida, que não necessariamente vão te conduzir para boas coisas, para um relacionamento com Deus. Né? A Bíblia diz que Jesus é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. Então, se você optar por ser flexível quanto a isso, vai ser muito difícil você crer definitivamente em Deus e experimentar plenamente a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, voltando, ser atraído por Deus é algo que envolve uma infinidade de coisas. Envolve você ter a mente propícia à percepção de que Deus está te chamando a se relacionar com Ele. E isso é tão real que nem Jesus conseguiu fazer milagres no seu próprio povo, porque eles não criam nele, eles não tinham a mente aberta para ouvir e obedecer os ensinamentos de Jesus, para que pudessem comprovar que ele era Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias prometido e enviado, e que ele é que iria reconectar o povo com Deus e trazer definitivamente o perdão dos pecados, e tirar a necessidade de oferecer continuamente sacrifícios para perdão dos pecados. Os judeus da época de Jesus, e muitos até hoje, não criam em Jesus. No entanto, alguns creram, e Jesus disse em João 8, se vocês obedecerem às minhas palavras, serão de fato meus seguidores e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, não basta somente crer em Jesus.
Não basta somente crer em Deus. Os demônios creem e tremem de medo. Então, ser atraído por Deus é uma questão de ter a mente aberta para que você perceba Deus. Tanto que um outro exemplo que a gente pode trazer é o do faraó. Quem melhor do que esse homem teve a chance de ser atraído por Deus e de se relacionar com Deus plenamente, além do faraó? Esse cara viu Deus fazer 10 grandiosas coisas diante dos olhos dele e, no entanto, ele não permitiu que Deus o atraísse. Ele permitiu que o coração dele e os olhos dele o vissem a Deus somente como um inimigo, como alguém que o estava confrontando, os interesses dele de se colocar como Deus, de sobrepor a autoridade e soberania de Deus. Então, esse cara viu Deus fazer coisas assim que nem a ciência consegue explicar. A ciência não consegue explicar. A verdade é essa. E esse cara não se permitiu ter uma conexão com Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele encerrou o ciclo da vida dele, provavelmente como um inimigo de Deus, mesmo tendo visto Deus fazer milagres diante dos olhos dele. E muitas vezes acontece isso conosco. Deus faz milagres diante dos nossos olhos, e não porque ele tem a obrigação de fazer milagres nos dias de hoje, como ele fazia, e não tinha também a obrigação de fazer antigamente, mas ele fazia para que as pessoas pudessem conhecê-lo de forma oral, conhecê-lo de forma visual, porque não existia ainda a palavra escrita, que hoje nós temos por causa disso. Então, esse cara teve a chance e ele desperdiçou. E muitas vezes nós temos a chance de perceber a Deus, mas a gente não tem a mente aberta para isso. É fundamental que a gente tenha a mente aberta para conhecer a Deus de forma clara, de forma profunda, porque a Bíblia diz que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. A Bíblia diz assim: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida depende dos seus pensamentos. Então, se a nossa vida depende dos nossos pensamentos, e os pensamentos estão na mente, e se a nossa mente está travada para refletir de forma flexível, ao ponto de que essa flexibilidade nos permita nos convencermos de pontos de vista diferentes de algo que de repente foi fundamentado na nossa vida por meio de histórico familiar, por meio de influências de amizades e de costumes errôneos, se a nossa mente já está cauterizada, é muito difícil que possamos ter a nossa mente transformada pela palavra de Deus, porque a gente não tem a flexibilidade, a gente não dá o espaço necessário para que Deus atue, para nos convencer de que Ele é Deus e de que a sua palavra é boa para nós. E Deus, ele não tenta nos convencer com imposição. Deus não é um Deus de imposição, tanto que ele não impôs para o faraó. Ele mostrou para o faraó quem ele era, ele não impôs, ó, você vai fazer do meu jeito e ponto final. Ele não foi lá e forçou o faraó a fazer. Ele mostrou as consequências da desobediência, mas ele esperou que o faraó tivesse uma conduta diferente. Ele não foi lá e conduziu o corpo do faraó a fazer o que ele queria. Mas ele mostrou quem ele era, porque o faraó foi de tamanha arrogância que Deus não poderia permitir simplesmente que ele fosse convencido pela palavra de Moisés ou por alguma pequena ação. Tinha que ser algo à altura de alguém que se colocava como Deus. Então Deus tentou entrar na mente do faraó como um Deus que, por um lado, ele estava sendo bom, e que a mesma bondade que ele mostrou para um lado, que era o lado do povo dele, essa bondade poderia ser voltada também para o faraó. Mas, no entanto, o faraó estava experimentando uma pitada da ira de Deus, porque ele justamente estava se contrapondo a um Deus que não era um Deus passivo, que se permitia ver o povo dele sofrendo e não faria nada. O mesmo amor que Deus tem pelo povo dele, Deus tem por faraó, tanto que deu a chance dele se arrepender. Então, assim, Deus tentou atrair o faraó, desde o início com palavras e depois com ações. Mas ele, o tempo todo, ele foi zombador, ele foi desprezível e desobediente. Então ali era a criatura se contrapondo ao Criador. Ele não era só um povo diferente do povo de Deus, ele era uma criatura de Deus também. E quem somos nós, né, para nos contrapormos ao nosso Criador como Deus, como alguém que é dono da razão, como alguém que sabe mais do que Deus. Enfim, se a gente quer se relacionar com Deus, a gente precisa ter a mente aberta para deixar que Deus nos convença de quem Ele é. Mas se a gente já vem na direção de Deus,
com conceitos consolidados, com um histórico de vida inflexível, sem nenhuma disposição para observar um ponto de vista diferente do nosso, dificilmente a gente vai conseguir se relacionar com esse Deus que é bom, mas também é justo e é soberano. Deus não nos fez como robôs, Ele nos fez como pessoas livres, com livre arbítrio, mas com instruções para nós conhecermos e entendermos o que é melhor para a nossa vida. E cabe a nós decidirmos o que é o melhor para a nossa vida. Mas a palavra de Deus, que será o nosso juiz no último dia, ela já nos diz hoje o que ela vai nos cobrar no último dia. E o que ela nos diz hoje nada mais é do que as palavras de Jesus. Jesus diz, olha, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Mas as minhas palavras serão o seu juiz no último dia. E quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é boa, perfeita, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como a gente pode simplesmente negar-se a dar oportunidade de ser convencido por Deus? Então, reflita nisso. Reflita sobre o quanto você tem sido vulnerável, flexível e disposto a conhecer a Deus de verdade, a se relacionar com Ele de verdade, sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento pelo que as pessoas podem pensar, pelo que as pessoas podem dizer a respeito da sua fé. Se lembre que um dia você vai envelhecer, se você viver muito, e você vai partir dessa vida. E você acreditando ou não, é muito difícil que tudo seja um acaso e que a nossa vida acabe e não exista mais nada além do que a gente está vivendo aqui. Então, se você acredita nisso, a Bíblia diz, olha, se a nossa esperança é apenas para esse mundo, somos de todos os seres humanos os mais dignos de compaixão. Então, de todos os seres humanos, se somos entre os seres humanos aqueles que só têm esperança para esse mundo, a Bíblia diz que nós somos os mais dignos de compaixão, porque nós não temos esperança para a eternidade. Se você é uma dessas pessoas, você é digno de compaixão, porque a Bíblia traz a promessa da eternidade, de uma vida com Deus para sempre. E não faz sentido não acreditar nisso, não faz sentido não crer que há algo além do que está aqui. Deus não quer perder ninguém, não quer perder você, não quer perder a mim. Nenhum de nós somos melhores ou mais importantes que o outro. E nenhum de nós passa despercebido pelos olhos de Deus. Então, se dê a oportunidade de conhecer a vontade de Deus, o amor dele por sua vida, os ensinamentos dele, para que você viva uma vida reta e não se deixe ser influenciado por esse mundo que cada vez mais se perde e se destrói por causa dos seus interesses, das suas vontades, das suas paixões, dos seus desejos, das suas promiscuidades, e tem se afundado cada vez mais em corrupção de princípios, de atitudes. E foi justamente por conta disso que Deus já destruiu o mundo uma vez e refez a população, e já destruiu algumas cidades e refez a sua população por causa da corrupção da época em que esses eventos aconteceram. E a gente está vivendo mais uma vez isso. Porém, a Bíblia diz também que a paciência de Deus é uma oportunidade para a gente se arrepender. Então Deus está tendo paciência. Mas a Bíblia diz também que o dia da vinda de Jesus será como um ladrão. Você sabe quando o ladrão vai vir na sua casa? Ou vai vir te abordar para te roubar? Não sabe. A gente precisa estar preparado o tempo todo, né? Porque virá como um ladrão. A Bíblia diz até que as pessoas vão estar se casando e dando-se em casamento. Ou seja, vai estar tudo normal. Não vai ter alarde nenhum aviso prévio. Mas simplesmente a gente precisa estar preparado. Até mesmo porque a gente não precisa esperar a vinda de Jesus para que a gente efetivamente veja o fim. Porque o nosso fim pode ser hoje. A gente pode partir dessa vida hoje ou amanhã. O que vai contar é se a gente está preparado. Você está preparado? Você está disposto a defender aquilo que você já consolidou como conceito? Você está preparado para levar isso para a pós-partida? Você está disposto a levar isso como o seu legado e arcar com as consequências de talvez não ter dado a chance de se relacionar com Deus? Pensa nisso. E eu espero profundamente que você tenha a oportunidade de conhecer e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu fico por aqui e até o próximo encontro.